Apareceu? Olá, Nath, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Olá, gente, boa noite. Adrian, Senira, boa noite, sejam bem-vindos. Deixa chegar mais gente aí um pouquinho pra gente começar. Se tiver alguma pergunta para fazer, alguma dúvida para tirar, por favor. Estou aberto. Todo mundo está me escutando bem? Não? Melhorou? Melhorou agora? Deixa eu ver se chega mais gente. Boa noite, Adrian. O tema mediunidade e transtornos mentais é um tema bem interessante, que eu gosto muito de falar, inclusive, e foi a vencedora da enquete que a gente colocou. E a gente está com esse projeto mesmo de todo ano, ao longo do ano de 2023, todos os meses a gente fazer uma live sobre temas variáveis ligados ao autoconhecimento, ao despertar da consciência, à qualidade de vida, à promoção da qualidade de vida, da saúde. Boa noite, Lana, seja bem-vinda. Esperar um pouquinho o pessoal chegar e a gente já vai falando, né? Então, a mediunidade é uma coisa, é um tema, é um assunto muito familiar para mim. Então, a minha família é de médiuns, minha avó era uma médium de incorporação, inclusive, meus tios, meu pai. Tenho vários amigos médiums, então se eu estou cercado do tema da mediunidade desde criança, desde pequeno. Guga, seja bem-vindo. Boa noite. E também na minha carreira enquanto terapeuta vieram muitos médiums, então já atendi muitos casos de mediunidade, atendo hoje muitos médiums. Então é um assunto do qual eu gosto e tenho familiaridade. A gente tem até um workshop ligado à mediunidade harmoniosa. Sou facilitador do método ROM, que a gente trabalha também muito esse aspecto da mediunidade para o crescimento pessoal, para a evolução, para o melhor entendimento. Então, como é um tema que eu gosto muito, então me sinto bem à vontade mesmo de falar sobre o assunto sem ser ligado a nenhuma religião. Então eu gosto de dizer que eu sou um livre pensador, um estudioso do assunto e um terapeuta energético que trabalha muito com esses assuntos, com pessoas, com pacientes, com clientes nossos, ligados inclusive à mediunidade. Com uma mediunidade desleixada, o que isso pode causar de transtorno na vida de uma pessoa. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Então, afinal, o que é mediunidade? Mediunidade vem da palavra médio, ou seja, o nosso universo ele é multidimensional. Então não é só físico, não é só o que é material. O nosso universo, 4% apenas do nosso universo é composto pela matéria bariônica, ou seja, aquilo que a gente pode tocar, aquilo que a gente pode ver. Então, 96%
do nosso universo, ele é imaterial. E o médium é aquela pessoa que tem a capacidade de se comunicar, de ser o intermediário entre o mundo, vamos colocar, físico, material, do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual aqui, a gente colocando tudo aquilo que está em outras dimensões, em outras frequências, que não a material. Então, a capacidade mediúnica, ela é natural do ser humano. A nossa raça, ela acabou sendo tolhida essa capacidade para as pessoas, mas tem algumas que já nasceram com isso. Então, são chamados os médios que têm uma mediunidade ostensiva, e ela pode ser ou trabalhada ao longo da sua encarnação, ou então não, ou ela já nasce com isso espontaneamente. E a mediunidade, existem vários tipos de mediunidade. Então, tem a mediunidade, pessoas que veem, né? Tem gente que escuta, tem gente que psicografa, tem gente que tem a questão do olfato, tem os sensitivos, que eles são chamados os empatas. Enfim, tem uma série de possibilidades de expressão da mediunidade. Então, uma palavra-chave, uma pergunta-chave, quando a gente relaciona mediunidade e transtorno mental, ela vem uma pergunta-chave que eu faço aqui para vocês. Todo médium, ele tem transtorno mental? O que vocês acham? Isso foi uma pergunta que me fizeram. Então, todo médium tem transtorno mental? Então, eu respondo, depende. Depende muito de quem vai responder, do que ela tem de formação, do que ela tem de conceito com ela. Então, se você for fazer essa pergunta para um psiquiatra, para alguém que tem uma formação acadêmica, a psicologia como ela é trabalhada, das linhas que estão trabalhadas aqui na universidade, no Brasil, então, ele vai ter um olhar diferente, ele vai ver a mediunidade, um efeito, um evento mediúnico de outra forma. Um exemplo, a pessoa ela é médium, então ela está na casa dela e de repente ela recebe a visita de um ente querido, de um pai dela. Só que esse pai dela já faleceu, então ele está em outra dimensão aí. E ela vem, recebe, conversa com o pai dela que já faleceu, eles trocam mais ideias e ele vai embora. Esse evento, ele é real ou não? Então vai depender muito de quem é a pessoa que passou por esse evento, do autoconhecimento que ela tem. Então, se for um psiquiatra, um psicólogo com um olhar restrito acadêmico, ele vai dizer que ela está passando por um surto psicótico, é uma alucinação. Mas pode ser algo bem real. Então, isso depende muito do autoconhecimento e da percepção. Se realmente aquilo aconteceu, é um evento real, mediúnico, ou ele é apenas um transtorno mental, um surto psicótico, uma fuga da realidade. Então, assim, é uma linha muito tênue de entendimento e de percepção. E aí, sobre o tema mediunidade, é bom falar um aspecto muito importante. Ser médium não é uma coisa, não significa que você é uma pessoa altamente espiritualizada se você é médium. Mediunidade não significa que há espiritualidade. São coisas diferentes. Então, pode estar acontecendo um evento mediúnico, a pessoa nem é charlatã, está acontecendo isso mesmo, mas ela não tem a espiritualidade. Na medida em que, e aí a gente vai falar de espiritualidade o quê? Seria uma conexão real
com, vamos colocar aqui, seres crísticos, seres de luz. E aí, esse é um detalhe interessante. Quando você entra em contato com outro plano, existem seres, vamos colocar assim, crísticos e não críticos, da luz e que não seja da luz. Então, o evento mediúnico, ele pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Depende muito com quem você está falando, com quem você está interagindo e qual é a intenção desse ser de outra dimensão que você está tendo esse contato. E outro aspecto importante ligado à mediunidade, eu faço sempre essa ressalva quando a gente fala sobre esse tema, que aquelas pessoas que querem desenvolver, que têm uma ansiedade em desenvolver essa mediunidade, eu digo, olha, vamos primeiro trabalhando uma limpeza interior, o reto pensar, o reto viver. Por quê? É isso que vai te dar a base de um desenvolvimento realmente espiritual. É você trabalhar essas questões interiores. A mediunidade, então existem médiuns aí no planeta das mais diversas índoles. E eles podem estar falando uma verdade, mas a questão toda é qual a intenção que há por trás. Não é só informação pela informação, não é só um evento de um fenômeno mediúnico interessante que vai fazer com que você tenha essa conexão mesmo. E você pode cair numa pegadinha, você pode entrar pelo cano. Alguém tem alguma pergunta ligado a isso? A gente pode avançar? Alguém tem ligado à mediunidade? Então, se tiver, então vamos lá. Seja bem-vindo, bem-vinda, Lari. Então, quando a gente pensa em mediunidade, em transtorno, outra pergunta aqui é muito importante, que é importante a gente fazer mesmo, se você está passando por um transtorno mental, uma situação complicada, quando você está passando, qual é a causa? Será se realmente isso tem a ver com um transtorno mental ou isso é apenas o efeito de uma mediunidade desarmoniosa? Então, essa é uma pergunta que é importante você se fazer, ainda mais se você é médium, para você até saber a melhor forma de atuação, de tratamento. Um médium que tem uma mediunidade desarmoniosa, ele vai acabar sofrendo situações que vão desencadear um transtorno mental. Da mesma forma, uma pessoa que é usuária de drogas, lícitas ou ilícitas, ela vai acabar lá pelas tantas, como um efeito colateral do uso dessa droga, transtorno mental. Então é importante ter esse cuidado, essa atenção. Por quê? Porque um médium, ele tem vários casos de situações que eu já atendi, que a pessoa acha assim, olha, eu nasci com uma mediunidade ostensiva, mas eu não quero ser médium, eu não quero trabalhar, eu não quero atender, eu não quero fazer nada. Você não tem obrigação, se você é médium, de você ter que ir para uma prática religiosa. Não existe obrigatoriedade para você desenvolver a sua mediunidade. Para você trabalhar bem a sua mediunidade, é importante você ter uma prática de exercício da sua espiritualidade. E isso pode ser muito bem independente de qualquer religião. E aí o que acontece? A pessoa, ela rejeita a sua mediunidade. Então, às vezes ela já vem com ela teve eventos traumáticos na infância, no início da adolescência, e ela simplesmente quer negar, ela rejeita a mediunidade. Uma situação assim, o que vai acontecer com ela? Ela pode até, e acontece muito na medida que você rejeita, os seus fenômenos mediúnicos, eles tendem a desaparecer. Só que, com isso também, você perde
uma conexão melhor que você poderia ter com a sua equipe espiritual, com seu anjo da guarda, com seus mentores. E aí, ou seja, você fica mais vulnerável espiritualmente a ataques. Por quê? Se tem seres de outras dimensões que vieram junto com você para você fazer um trabalho mediúnico e você não quer e você rejeita, eles vão respeitar. Se eles têm essa linhagem crística. Agora, do outro lado, tem toda uma egrégora que ela não vai respeitar. Ela não respeita leis, normas, regras. Né? Eles são seres que eles querem simplesmente sugar você e eles vão lhe atacar. Então você vai ficar muito mais vulnerável. Eu digo que um médium assim, ele tem uma postura de avestruz. E olha que coisa interessante. A gente acha que avestruz, quando ele coloca a cabeça de baixo aí na terra, que ele está fugindo do cenário. Mas não, ele faz isso na verdade para ele escutar melhor possíveis ataques, ameaças que ele não está conseguindo enxergar. Então ele coloca a cabeça dele debaixo da terra para ter uma melhor percepção auditiva e depois ele tira. Se um avestruz ele está com medo, ele está sofrendo uma iminência de um ataque, ele faz como qualquer outro animal, ele corre, ele foge. Nós seres humanos, é que a gente tem aquela questão de a gente tentar tapar o sol com a peneira. A gente não quer ver, a gente não quer encarar de frente, a gente quer sair pela tangente. Então, se você tem uma mediunidade ostensiva, é um sinal de que você veio nessa encarnação com o objetivo de trabalhar a sua espiritualidade. E aí não tem meio termo. Ou você trabalha a sua espiritualidade corretamente, de acordo com seu propósito encarnacional, sua missão, de acordo com a sua equipe espiritual, aquilo que você vier a desenvolver, ou então você vai ficar vulnerável permanentemente, sofrendo os ataques umbralinos, frequentemente. Então, uma mediunidade assim que se torna desleixada, o que acontece com ele? Ele perde uma melhor conexão de proteção espiritual, ele perde os instrumentais, os eventos, as possibilidades mediúnicas, então ele já não vê mais, ou então ele já não tem mais a capacidade de percepção, de comunicação, mas ele está extremamente vulnerável aí a ataques de zombeteiros, de obsessores, e aí vai. Então, vê só, um exemplo clássico. Se você é médium e você está passando por um processo de depressão, é importante você perceber o que está por trás. Será se a sua depressão, qual é a causa? A causa dela é por acaso por você estar com uma mediunidade desleixada, vulnerável, sem proteção espiritual, que faz, por exemplo, que você tenha no seu campo eletromagnético uma carga pesada aí de almas sofredoras? Ou então não, é apenas uma questão de alma sua, uma questão psicológica de alguma área da sua vida que não está legal, que você sabe que não está legal, só que você não quer falar, você não quer reconhecer, e o seu psiquismo ele gera um processo de depressão para você resolver a situação. Então há uma diferença muito grande, inclusive no tratamento e na resolução das situações. Há uma diferença muito grande na vida do médium, inclusive. Então é importante ter esse autoconhecimento, esse querer estudar realmente o que é mediunidade, entender melhor o seu propósito, entender melhor como atuar. Por quê? Eu não quero... Estão dizendo que eu sou um médium de incorporação, mas eu não quero incorporar. Tudo bem, você não tem necessariamente, obrigatoriamente que incorporar. Mas você tem uma responsabilidade de
de trabalhar a sua espiritualidade, que é o que está sendo posto para você, assim, bem fortemente nessa encarnação. Então isso é bem interessante. E aí o que acontece? Putz, ao longo desses anos como terapeuta, eu atendi várias pessoas, muitas pessoas inclusive, que elas tinham apenas uma mediunidade desarmoniosa e vinham para cá com um diagnóstico, inclusive com tratamento, como se tivesse um transtorno mental, tendo mesmo, não estava uma questão de transtorno mental, mas a causa era espiritual. E tem várias situações aí ligadas a isso. Um deles, vamos lá, vou falar de alguns. Um deles, uma pessoa, ela criança, ela tinha uma mediunidade ostensiva forte, né? E como a família não sabia como tratar bem, nem ela sabia como atuar bem, ela muito vulnerável, muito esponja, a criança é muito esponja mesmo e fica vulnerável a ataques de situações familiares, inclusive situações que ela trouxe com ela ou não, ou mesmo da casa ou ambiental, enfim. E ela passou a infância, uma parte da infância e uma parte da adolescência tendo muita dificuldade para dormir. E quando dormia tinha pesadelos, era um transtorno, era uma tortura dormir, e pesadelos terríveis. Então o que essa pessoa fez? Ela começou, entre outras coisas, não querer ter, via situações, enfim, não queria mais ter nenhum tipo de contato da sua mediunidade, não queria desenvolver, pediu e tudo mais. E o que aconteceu? Isso, com o passar do tempo, isso foi sumindo, esses fenômenos na vida dessa pessoa. A família mudou de local onde residia, isso também foi diminuindo, enfim. O que acontece? Essa pessoa já é um adulto. Então essa pessoa adulta está dirigindo seu carro e o que acontece? Ela passa por um determinado local e lá pelas tantas ela tem uma sensação física de algum toque, de alguém tocando, e aí ela começa a ter um surto, um transtorno, uma crise de ansiedade que nunca tinha tido. Então uma crise de ansiedade pesada. O que ela fez? Ela foi para um psicólogo, foi para um psiquiatra e começou a tomar ansiolítico a partir de então. Então, o que acontece com ela? Quando essa pessoa começou a tomar remédios controlados, um ansiolítico, qual é a função dele a nível energético e espiritual? Ele vai atuar no teu sistema nervoso. E o que acontece? O teu sistema nervoso ele tem uma proteção natural, e essa proteção natural do teu sistema nervoso ele acaba sendo desativado, então ele fica muito mais vulnerável a ataques umbralinos. Uma dica: se você está tendo ataques umbralinos, você sente um peso na nuca, você sente dor na nuca, aqui é um chakra, o chakra lunar, que é de abertura de ataques. Então, aí essa pessoa começou a ficar vulnerável. O que aconteceu com ela? Ela vulnerável, quando ela dormia, ela começou a ter outros sonhos. Esses sonhos da infância de vez em quando voltaram, mas ela começou a ter outros tipos de sonhos umbralinos. Então, numa situação como essa, pessoal, se ela tivesse trabalhado a mediunidade desde pequeno, essa pessoa, desde pequena, ela não precisaria estar
ter ido para o remédio controlado e uma série de transtornos que aconteceu na vida dela. Então, assim, esse é um caso. Um outro caso que eu posso relatar aqui, é até uma pergunta, deixa eu logo falar, foi uma pergunta no privado que fizeram para mim, que é, vê só, essa pessoa que foi atendida aqui no Solar é uma pessoa já de uma certa idade e que ela nunca teve situações de mediunidade, só que ela está na terceira idade. E aí o que acontece? Ela na terceira idade ela começou a apresentar transtornos de bipolaridade, transtorno de oscilação de humor. E aí a família acabou levando ela para um tratamento psiquiátrico e ela começou a tomar um remédio para ansiedade, para regular, inclusive a função de regular essa oscilação de humor. O que acontece? Ela começou a tomar, ela acabou ficando muito mais vulnerável a ataques de obsessores familiares. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela não quer fazer um trabalho interior de autoconhecimento, ela não quer fazer um trabalho interior de mudança, ela tem um medo grande da morte e tem reações de oscilação de humor ligado à questão da morte, à questão de que está sozinha, a questão da circunstância da vida que se transformou, né? Então não é mais aquela pessoa que tinha filhos, os filhos já cresceram, os filhos já moram nas suas casas em outras cidades, então assim, vida que segue, vida que dá continuidade, mas hoje em dia ela se encontra sozinha numa casa com medo da morte, e ela tomando essa medicação, o que aconteceu com ela? Ela fica mais vulnerável ainda, então fica uma gangorra de atendimento com ela. Então a gente começa a fazer um atendimento, vai trabalhando essa pessoa e aí dá uma melhorada, né? Vai estar dando uma melhorada, mas lá pelas tantas volta, porque ela não faz um trabalho dela interior que ela não quer realmente fazer, é um direito que ela tem, e ela ainda toma esse remédio controlado. Então fica nessa situação que acaba prejudicando ela e o entorno da família. Mas no caso dela, por exemplo, ela é uma média ostensiva? Não, ela não é uma média ostensiva. Só que tanto crianças como pessoas idosas, elas se tornam umas esponjas naturais, muito mais vulneráveis a ataques. E é isso que ela está sofrendo, ainda mais tomando um remédio controlado e sem querer fazer um movimento de percepção de vida. Então, se agora era o momento do quê? De ela trabalhar a espiritualidade dela, trabalhar o pós-morte, trabalhar o que ela fez na vida, como foi a vida dela, enfim, fazer essas autorreflexões e os encaminhamentos. E aí é uma coisa bem interessante que é importante colocar, que estão me pedindo aqui. Se você é médium e está com uma situação como aconteceu, um exemplo que a gente colocou aí, o médium ele está com uma situação de depressão porque está com sofredores, uma carga forte de sofredores com ele. Não existe e não há culpa. Então não é uma questão assim de a culpa são dos obsessores, culpa são dos zombeteiros, culpa são das almas. Não. Então assim, não existe culpa. Existe o quê? Responsabilidade. E existe uma causa. Então a causa foi isso, né? Então vamos trabalhar. E você é responsável, sendo médium ou não, tudo que acontece na vida, você é responsável pela sua vida. Então você, um médium assim, você é responsável por fazer encaminhamento, por fazer uma limpeza, por não ser ressonante
a situações de almas errantes, sofredoras, porque se você ficou ressonante, e você dá abertura e você não sabe se proteger, então você acaba atraindo para você. Isso acaba vindo. Então, assim, é importante ter essa responsabilidade. Então, mediunidade, ela rima com responsabilidade, ela rima com espiritualidade. Estou falando aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta e tudo mais, eu estou dando continuidade. Mas está aberto sempre, se alguém quiser tirar dúvidas e contribuir e complementar ou, enfim, questionar, está aqui bem aberto. Outro caso. Esse é um caso que a pessoa que veio para atendimento, uma médium. Então ela é médium. E ela veio com uma carga muito grande, de problemas muito grandes e sérios. Então ela tinha um laudo, um diagnóstico de psiquiatra com vários transtornos. Então, esquizofrenia, paranoia, depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo. Tomava uma dose cavalar de remédios que faziam com que ela não tivesse nenhuma operacionalidade. Então ela veio para isso, então sim, para ter essa operacionalidade, e também porque ela estava tendo ideações suicidas e transtorno de bipolaridade, enfim, um quadro bem complexo. Médiuzona. E eu falei com ela, olha, é o seguinte, a gente vai começar e o tratamento ele vai ser como descascar cebola. Então a gente vai camada por camada, aos poucos, vai requerer de você um comprometimento, e como qualquer processo terapêutico, é sempre em 4 mãos, vai ser longo, e a gente vai estar junto. Vão ter momentos que vão ser mais difíceis, momentos que vão ser mais fáceis, e vamos junto. E fomos. Então a gente começou a atender, ela começou a ter melhoras, e eu falei para ela, olha, a gente vai fazendo, você vai fazendo, o atendimento vai acontecer. Vai chegar no final que a último camada da cebola vai ser a medicação. Então, a medicação que você toma tem uma que ela é, na verdade, seu grande inimigo. E vai ser o seu grande inimigo, por isso a gente vai deixar por último. Então, esse remédio, que era o grande inimigo dela, é um remédio que ela usava um genérico, muito barato, mas que requer prescrição de psiquiatra. E ela ia lá, e era uma situação assim, havia nela uma dependência psicológica, uma dependência orgânica muito forte, porque ela já estava tomando há muito tempo essa medicação, tanto que só de ela imaginar que no dia seguinte ela não ia ter esse remédio para tomar, ela tinha surto de ansiedade. Tamanho era a dependência a essa medicação. E eu disse assim, olha, vai ser o final, a gente vai trabalhar, vai ser aí. E foi. Então ela foi se desenvolvendo, o trabalho foi acontecendo, o atendimento foi acontecendo, e ela arranjou um emprego e foi indo. Só que é aquela história. Como é médium, ela precisava fazer um trabalho espiritual que requeria dela uma disciplina, uma autorreflexão, um autoconhecimento. E ela preferiu o quê? Ela preferiu
essa pessoa, ela preferiu, vou trabalhar minha espiritualidade. O que é que eu vou fazer? Eu vou num rio, eu vou num contato com a natureza, eu vou fazer uma meditação. Tudo bem. Só que, junto com isso, maconha. Então, assim, quando ela ficou usando a maconha, e isso ela me contou bem depois que eu disse, mas está dando uma piorada, o que está acontecendo? Ela acabou soltando depois de algum tempo, relutando em falar sobre isso, inclusive comigo, o que a maconha traz. Então, há uma egrégora aí por trás da maconha, que faz com que a pessoa que utiliza tenha transtornos mentais, tenha surtos psicóticos. E com o histórico que ela tinha, tudo mais, então veio muita coisa de volta. E ficou num impasse que ela achou melhor por bem não dar continuidade ao tratamento. Um outro caso, vamos lá, deixa eu me lembrar aqui. Tem um caso de uma pessoa que era o seguinte, essa médiuzona também, médiuzona, família de médium, mãe médium, não sei o que mais. Ela veio ser atendida aqui no Solar comigo. Por quê? Porque ela estava tendo ideações suicidas. Ela morava numa casa no segundo andar, lá tinha janela, e ela, às vezes, a família, o marido tinha que segurar essa pessoa porque ela queria se jogar da janela. Ela sentia impulso de jogar da janela. E aí eles vieram ser atendidos. O que acontecia com ela? Na casa dela tinha, na frente, na rua, logo, tinha um local que tinha um bar com muito movimento, e lá tinha um reduto que o pessoal usava drogas quase em frente à casa dela. Ela não se cuidava, uma mediunidade desleixada, mesmo sabendo que havia necessidade de fazer um trabalho espiritual, mas só que ela achava que só podia ser de uma determinada forma, que é ir num determinado centro espírita e fazer determinadas coisas. E eu falei para ela que não é a única forma. Junto com, para piorar a situação dela, no fundo da casa, a mãe dela, dessa pessoa, era uma trabalhadora e tinha um portal lá que não foi desativado. Então o que acontecia? Ela recebia ataques de trás e da frente da casa, que ia para cima dela, ataques espirituais fortes, e por isso estava acontecendo isso tudo. Então aí a gente começou o tratamento, isso a 4 mãos, e foi até que foi uma situação que foi resolvida. Então, mas por quê? Porque ela acabou fazendo o que foi orientado para ela, né? Porque requer do médium um trabalho, como eu falei, um trabalho espiritual. Então fazer limpezas. Essas limpezas, ela inclui uma nova forma de pensar, de encarar a sua vida, inclui o que você consome, inclusive de filmes, e aí vai. Então ela começou a fazer um trabalho interior interessante ligados a isso. Estou meio perdido da hora, mas vamos seguir. Tem 20 minutos, tá. Estão perguntando aqui, veja a caixa de perguntas. Eu não sei o que é isso, onde tem a caixa de pergunta. Tem um botãozinho aqui, então então, assim, o que aconteceu? Houve um comprometimento real da pessoa. Então, esse comprometimento real dela fez diferença. Teve uma outra pessoa, não sei se eu tocando aqui eu consigo ver bem. Desenvolver a mediunidade deve ser acompanhada de responsabilidade, né? Isso, então é isso. É desenvolver essa questão que a Lica colocou. Sim, então desenvolver a mediunidade significa ter, sim,
responsabilidade, disciplina. Tem dois termos ligados à mediunidade que faz parte da filosofia tolteca, inclusive. Então, assim, dos livros, por exemplo, do Carlos Castaneda, que eu super indico para quem é médio para desenvolver o chamado caminho do guerreiro. Então, é necessário ter uma sobriedade. E aí tem outro caso interessante de atendimento, que a pessoa veio, acionou a gente, e ela disse assim: olha, eu preciso de você. Por quê? Não, por que você precisa? Não, pelo seguinte, se eu for falar aqui com os meus pares, se eu for falar com alguém aqui, eles vão pensar que eu estou doida. Então, vamos dizer que eu tenho transtorno de... um transtorno mental, tem um nome técnico aí que está me fugindo. Transtorno de identificação e despersonalização, de identificação de personalidade. É bem interessante o dessa pessoa, que deixa eu pegar direitinho aqui, é um transtorno dissociativo de identidade, é um nome técnico, transtorno dissociativo de identidade. Vamos dizer, olha, você eles vão dizer isso, ela era psicóloga, essa pessoa é psicóloga. O que aconteceu com ela? Médiuzona também. Lá, ela médiuzona. Lá, ela começou a fazer parte de um grupo que começou lá a ativar a mediunidade dela de forma acelerada, prejudicial, inclusive, porque a mediunidade ela tem que ser trabalhada aos poucos, de acordo com a orientação, inclusive, da sua equipe. Tem que ser algo que tem que fluir naturalmente. E lá nesse grupo, eles fizeram várias práticas para explodir a mediunidade dela. E o que aconteceu com ela? Um determinado dia ela acordou, ela percebeu, ela tinha a consciência de um comandante estelar. Ela disse, olha, e ela começou a falar várias coisas da raça dela e tudo mais, tarará. Conversei com ela e vi determinadas situações reais, que é isso mesmo. E ela disse assim, olha, eu tenho que falar com você, porque se eu falar, ela é psicóloga, essa pessoa, se eu falar com o que está acontecendo comigo, as informações que eu estou tendo, as percepções e a consciência que eu estou tendo, o meu colega vai me encaminhar para o psiquiatra e eu vou tomar remédio controlado. E eu sei que se isso acontecer, eu vou perder a minha consciência. E eu vou perder a minha possibilidade de ascensão, de desenvolvimento espiritual. E eu disse, realmente, não vá para isso. E o atendimento com ela foi de quê? Foi de psicoterapia e de cura quântica, e a gente intercalava aí, porque ela não queria ficar doida. Então, assim, trabalhar a loucura controlada, né? Então, assim, isso já aconteceu comigo, calma aí, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Eu já tive vácuos, vamos colocar assim. E esses vácuos de quebra de matrix, você precisa ter uma loucura. A sua loucura tem que estar controlada. Você tem que colocar os pés no chão. Você tem que ter... vai em contato com a natureza. Vai pegar um sol. Vai fazer trabalho manual. Vai trabalhar o seu orgulho e a sua vaidade para você não entrar em delírios, em coisas que... viagens na maionese milaborantes, porque é um caminho que pode aí seguir. Então é frear para ter pés no chão. Vê só, o médio, quanto mais ele tem o desenvolvimento, é importante ele ter pés no chão, né? Árvore, a árvore ela sobe mais, a copas são maiores, aquelas árvores que elas têm raízes mais profundas. Então você tem que aterrar.
com a Mãe Terra, para você ter uma melhor espiritualidade, uma melhor consciência e desenvolvimento espiritual. Então a gente começou a trabalhar com ela esses aspectos. E não foi só ela, então teve algumas outras situações com outras pessoas de coisas similares. Então, assim, de pessoas que até que sabem assim, o Álvaro é facilitador do método ROM, né? O Álvaro sabe algumas coisas ligadas a isso, então eu posso falar com ele, né? Ele vai poder me auxiliar, né, nessa situação. E isso, a tendência de situações como essa, de uma pessoa ter uma mediunidade explodir de uma hora para outra, isso está acontecendo. Estão pipocando casos assim, né? E de pessoas na família, inclusive, de, olha, eu acho que estou ficando doido, né? Eu não sei por que isso está acontecendo comigo, né? Quem eu sou? Essas dissociações, isso tende a acontecer, né? A gente está num momento de transição planetária que o portal está se abrindo, então muita coisa está vindo à tona, está acontecendo mesmo. E aí imagina, então ela sabia que se ela fosse tomar remédio controlado, ela ia perder o que? A consciência. E isso é bem interessante, porque de que adianta você ter um despertar consciencial, uma consciência mais ampla, se você não tem operacionalidade, né? Se você vai ficar doido, se você perde a noção das coisas. Então, a ascensão, a evolução espiritual, a elevação, ela inclui uma consciência ampla, desperta, mas harmoniosa. Então, assim, isso é importante. Então, assim, se você percebe que você está viajando muito na maionese, porque é muito fácil a gente fugir da realidade mesmo. Quando falo da realidade, é do mundo material, do papel social que você está tendo aqui, dessa experiência aqui encarnacional. Ainda mais se você começa a ter consciência de outras realidades suas, interdimensionais. Então, isso acontece. Um outro caso interessante, uma pessoa que veio e era assim, uma pessoa jovem que veio e ela se machucava, ela queria ideações suicidas e assim uma oscilação de humor muito grande, e ela também dopada com medicação forte. E assim, e eu entendo, se está numa situação de crise pesada, se é necessário, é importante respeitar o conhecimento médico do psicólogo, do psiquiatra. Então, assim, se é necessário, se é um caso grave, ela está retomando. Por quê? Porque se essa pessoa, se ela tivesse tá na normalidade, vamos colocar assim, ela fazia ações para tentar se suicidar. Então, começamos o atendimento, falei com pessoas que estão tomando remédios controlados. A gente aqui no Solar, a gente sempre indica que junto com ele comece a tomar uma alquimia floral, uma terapia floral, para começar a fazer uma limpeza, mesmo porque a pessoa está acostumada a tomar um remédio, então tome um floral, né? Então, e isso foi o que levou, inclusive, várias pessoas que a gente atendeu e ao longo da carreira, vamos colocar assim, ao longo dos anos. Então a pessoa tomava um ansiolítico, um antidepressivo e por aí vai, e o que a gente podia oferecer de possibilidades de atuação, que não fosse tão agressivo, né? E que fosse paulatinamente desmamado, né?
E isso também serve, por favor, a gente sempre coloca aqui, se você está numa situação que você está tomando remédio assim, você não rompe, você não deixa de tomar de fazer um tratamento que você está tendo medicamentoso, né? Então é importante você falar sempre com o médico, com o psiquiatra, e ele fazer um acompanhamento, de fazer o desmame de forma gradual, porque o rebote é forte, né? Há uma dependência orgânica, há uma dependência psicológica, e o rebote é muito grande. Então tem todo um cuidado que é importante se fazer ligado a isso. E quem é médium mais ainda. Então a gente começou os atendimentos e tudo mais, aí foi começar a ter melhorias, só que lá pelas tantas eu percebi algumas coisas e acabei falando para reunir com a pessoa, com a pessoa que estava acompanhando, com a avó que estava acompanhando essa pessoa. Expliquei a situação e ela falou com a psicóloga dela, da menina, dessa pessoa, e aí ela disse: olha, realmente isso, e aí foi diagnosticado que ela tinha um transtorno de borderline. Então assim, e aí o que foi feito? Ao mesmo tempo que era feito um trabalho aqui de cura quântica, ela começou a fazer um tratamento psicológico ligado a isso, né? E aí houve uma melhoria, né? E tanto que chegou e disse: olha, aqui a cura quântica tem o atendimento que é importante, mas tem uma parte aqui psicológica que é importante ser trabalhado com ela. E aí foi feito, e aí aquela situação de apreensão daquele momento, de qualquer momento ela amanhecer com uma situação de suicídio, ainda bem que não tem mais, ela é feliz, ainda bem, está tudo tranquilo. Então, outra situação, deixa eu me lembrar, outra situação que a gente pode colocar, não sei o que elas têm aqui. Falta 7 minutos. Não, se falta 7 minutos eu acho bacana, então, falar de outro, não vou falar mais de causos, que tem vários, mas eu vou falar o seguinte. Tá, se você é médium e você tá com uma situação assim, poxa, eu sou médium e eu sinto algumas coisas ligadas a transtornos mentais, ou é uma ansiedade, ou uma depressão, enfim, né? Um surto qualquer, algum evento que esteja acontecendo. Como é que eu faço, Álvaro? Então, primeiro isso, está tomando remédio, continue o seu tratamento medicamentoso. Respeite, converse com o seu médico sobre os efeitos colaterais. Como identificar a mediunidade? Essa é uma outra pergunta bem interessante. Então, se você está nessa situação, então, primeiro é isso, respeite o seu tratamento medicamentoso. Junto com isso, faça uma mudança pessoal. Por quê? Porque o seu organismo ele gera neurotransmissores positivos naturalmente. Então, você faz um exercício físico, você cuida da sua alimentação. Alimentos geram neurotransmissores positivos, né? Filmes, você vai rezar uma oração, a fé, isso tudo gera uma meditação, contato com a natureza, ir para a praia, pegar um sol, dançar, cantar, isso tudo gera neurotransmissores positivos para você. Naturalmente, a gente tem no nosso organismo isso. Então, se alimente de hábitos e práticas saudáveis para você. Estude e tenha conhecimento sobre o que é mediunidade.
né? Também é importante. Por quê? Inclusive, saiba responder isso. Por que eu tenho essa mediunidade? Qual é o meu propósito encarnacional? Desvincule isso da religião. Porque a religião, ela é cultural. Quando você morrer, todo mundo quando morre na outra dimensão, não existem religiões, existe só leis cósmicas. Então, assim, por exemplo, Jesus não fundou uma religião, mas tem uma filosofia crística. Então, desenvolva essa filosofia crística, né, em você, que é importante. Trabalhe essa espiritualidade. Também outro aspecto importante quebre por causa disso preconceitos. Tenha um melhor entendimento, né, das inúmeras práticas religiosas, né? Por que tem, por que não tem, porque você vai ver como a vida é muito mais linda e ela é plural e ela é complexa. Que isso é importante para você ter essas percepções na medida que você desenvolve a sua mediunidade. E aí você não tem as amarras dos preconceitos religiosos, que isso vai dificultar o seu caminho. Super indico meditação, super indico você fazer o uso de terapias florais, de você fazer um reiki, uma cura quântica, de você fazer o método ROM para ter o guardião ROM, para ter informações de despertar consciencial, para você saber quem é a sua equipe espiritual, para você ter um ancoramento que vai dar uma base de sustentação da sua mediunidade. Então, sim, são aspectos que vão fortalecer você no seu caminho da sua mediunidade de forma harmoniosa. Por quê? Porque já que você é médium, ou você está ressonando e você capta vibrações negativas, ou você capta seres de uma envergadura espiritual mais elevada. E não há meio termo. Então, se você tem um padrão, então que padrão você é? Que rádio você é? Você é AM ou FM? Então, isso é uma definição de padrão consciencial, padrão vibracional. A Lari, ela perguntou sobre como identificar a mediunidade. Então, tem aqueles médios que eles são ostensivos, né? Tem outros que vão desenvolvendo naturalmente. Então, tem os médios ostensivos, que a clarividente, que psicografa, por aí vai, tem uma série. Nenhum é melhor do que o outro. Se você não tem esse tipo de mediunidade ostensiva, você tem uma sensibilidade espiritual. Aí pode vir através da sua intuição. Na medida que você começa a fazer um trabalho interior, chamado que o Rodrigo Romo chama de verticalização, que é você ir para dentro de você mesmo e sua conexão com o seu eu superior, automaticamente a sua mediunidade, as suas capacidades mediúnicas, elas vão se afinando, vão se aperfeiçoando. A sua pineal e a pituitária, elas vão se desenferrujando, né? E você começa a ter uma mediunidade mais ativa e mais presente. Mas Álvaro, eu não tenho isso, essa sensibilidade toda, eu não tenho isso. Tá, então como é que eu sei se eu sou médium? Pode ser que durante o sono você tenha alguns vislumbres. Mas eu não tenho nada de nada. Então, tudo bem. Então comece. Não é obrigatório ter mediunidade. Mediunidade não significa que você tem elevação espiritual. Então, se você não tem nenhuma mediunidade ostensiva, mas você só tem insights, intuições, você cheira e não sei o que,
se são pontuais, tudo bem. Eu digo assim que é até melhor para você fazer o seu caminho da sua espiritualidade. Porque ser médium não é uma coisa boa, não é uma coisa legal ser médium. Como eu falei, é uma responsabilidade, não uma coisa boa. E mediunidade não significa nunca que você é espiritual e especial. Não, você só tem trabalho a fazer. E aí o trabalho qual é? Está a serviço. Está a serviço espiritual, da espiritualidade. Fazer um trabalho de amor, de irradiação de amor. Maria, ela fala, às vezes as famílias não aceitam a mediunidade, ela expressa uns transtornos psicológicos. Então, isso. Então, às vezes a família realmente não aceita que é mediunidade, por preconceito, por achar que é uma coisa ruim. Mas vê só, em todas as religiões, inclusive, há médiums. Né? Então, no evangélico, o Divino Espírito Santo falou para mim. Isso é uma atividade mediúnica. Né? Então, assim, mas às vezes tem esse preconceito. E se não aceita que é mediunidade e trabalha só esse aspecto, não tem nenhuma importância se você tem uma barreira familiar. Por quê? Porque você pode fazer o seu trabalho interno. Então, uma meditação é você ativando a chama do seu coração, é você tendo gratidão, é você trabalhando harmonia, é você trabalhando onde está o seu orgulho e a sua vaidade, trabalhando o reto pensar, o reto viver. Então, isso é trabalhar a sua mediunidade. Então, na medida que você faz isso, automaticamente, naturalmente, a porta se abre para uma mediunidade harmoniosa e você tem proteção, uma conexão espiritual cotidiana e as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, eu entendo que existem famílias que há um preconceito, né, de, poxa, você é médium, como se fosse quase taxado de, né, ai meu Deus, ela é médium, né? Então, assim, mas relaxa, né, contacte o seu Deus interior e as coisas vão se abrir naturalmente, né? Não há ninguém que possa interromper e proibir uma conexão espiritual verdadeira, porque isso é lei cósmica, né? Você é conexão direta com seu Cristo interior, nada ninguém pode impedir. Eu vou finalizar a live de hoje falando uma frase, um pensamento bem bacana do Jung, que ele fala sobre isso, que é: ninguém se ilumina, ninguém tem iluminação pensando em imagens de luz, mas sim tendo consciência da sua própria escuridão. Então, na medida que você faz um trabalho de autoconhecimento, de percepção, de integrar a sua sombra, né? não de tentar colocá-la debaixo do tapete, mas sim integralizar isso, aceitar quem você é, né? Se desenvolver, naturalmente a luz se faz e você tem essa conexão espiritual. Isso que realmente é o mais importante, tá, gente? Eu não sei se esqueci de falar com alguém aqui que fez uma pergunta que agradeço muito todo mundo que esteve presente. Esse tema mediunidade e transtornos mentais é um tema muito importante. Se você conhece alguém que é médium, se você tem essa percepção de mediunidade, a gente aqui do Solar está bem aberto para trocar ideias, para dar orientação, dica, para atender, inclusive. E vários casos assim de entendimento, de sucesso. É o nosso feijão com arroz.
eu digo aqui, né? Atender médios às vezes é o nosso feijão com arroz. A Carol que o diga. E assim, a gente tá aberto para ter novos temas interessantes. Teve uma pessoa que pediu assim: olha, Álvaro, que tal mediunidade e doenças físicas, a relação entre elas? Eu achei um tema interessante. Enfim, está aberto aí. Agradeço muito a presença de todo mundo. Então, um beijão aí a todo mundo, quem ficou aqui comigo, com a gente. Um beijão, a gente se vê por aí. Até mais.